pronto para que, de viva voz, o senhor possa explicitar para a gente, né, o que foi que o levou, a bem da verdade, a tomar essa iniciativa de um decreto mais rígido. Bom dia, prefeito Cleiton Bezerra. Olá, Crispim, bom dia. Bom dia, Ronaldo Campos, Joel, Regis Santos, Moisés Rolim, todos os amigos da Gospel. Bem, Crispim, inegavelmente o grande motivo para a gente adotar essas medidas mais restritivas tem sido o aumento do número de casos em nosso município e, consequentemente, o número de óbitos. É uma coisa, essa doença, como falava a secretária Francimones, a quem eu quero deixar o meu abraço, eu estava acompanhando aqui a entrevista dela, e ela foi muito feliz quando disse que a doença, ela é incrível como as coisas mudam de uma hora para outra, os dados epidemiológicos mudam, há toda uma dinâmica em torno dessa doença, muda e é uma cepa, depois vem outra, enfim. É uma grande bagunça que acontece em tudo com relação a essa doença, e se a gente levar em consideração que Juazeiro, por incrível que pareça, tem leitos na unidade Covid, porém os leitos hoje, os mais disputados, os necessários, são os leitos de UTI. E nós sabemos do histórico que não somente Juazeiro, mas as cidades da região como um todo, nós temos essa carência de leitos de UTI para o público, né? Os leitos para o atendimento do SUS. E também na rede privada, vale salientar que não tem leito suficiente aí para o atendimento na rede privada. Então, diante dessas circunstâncias, foi necessário que a gente implementasse essas medidas mais restritivas a fim de conter o avanço da doença, diminuir essa curva e tentar voltar ao mínimo de patamar que antes era oferecido, pelo menos para o cidadão, a cidadã ter acesso a leitos de UTI e não padecer numa fila que já passa das dezenas de pessoas na fila de espera. Então, resolvemos adotar essas medidas restritivas, o próprio Ministério Público se manifestou também, e resolvemos aplicar essas medidas que eu posso falar agora para a tua grande audiência. E eu gostaria que o senhor narrasse, então, portanto, o que a gente vai ter como medida mais restritiva a partir de amanhã, quando o Diário Oficial do Município trará esse novo decreto. Olha, Crispim, acho que vocês noticiaram aí, de ontem ou foi antes de ontem, como o município tem intensificado suas ações em relação à fiscalização. E essa medida precisa ser louvada e precisa ser reconhecida. Neste momento eu estou aqui na outra linha, na outra ponta, com o Heraldo Oliveira, que junto com as equipes da saúde, do meio ambiente, da Amaju, tem feito um trabalho aí muito intenso de fiscalização em nosso município. Fora essas fiscalizações, nós vamos decretar a partir de agora, até meio-dia, pretendo que o decreto já esteja no Diário Oficial do município, trazendo a restrição quanto à venda de bebidas alcoólicas. Durante todo o período do decreto, inicialmente por 7 dias. E por que 7 dias? Porque a gente vai avaliar o comportamento da população, a avaliação dos números. É necessária essa adesão da população e sempre acompanhando os dados epidemiológicos do nosso município. Quando a gente percebe que isso não está funcionando, a gente tem um risco de decretar medidas restritivas ainda mais duras, como um lockdown completo. A gente nunca descartou essa possibilidade e nem está descartando agora. Então vamos lá. A proibição da venda da bebida alcoólica, por que motivo? Porque inegavelmente a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que não se conscientiza e ainda continua se aglomerando. Sobretudo em festas clandestinas, e invariavelmente essas festas elas têm um grande número de pessoas em ambientes fechados e certamente ali um local de fácil proliferação do vírus. Então fica proibido, e também as aglomerações que a gente vê pontualmente e normalmente tem um elemento bebida envolvido, e também em alguns casos a consequência de acidentes e pessoas que precisam ocupar leitos de UTI por conta dos acidentes que ocorrem por conta do uso da ingestão de bebidas alcoólicas. Então, num momento como esse que nós estamos precisando urgentemente de leitos de UTI, nós não podemos
permitir que isso aconteça e vamos tentar frear através dessa medida. Outra medida que nós iremos adotar Pois não, querido. Deixa eu lhe interromper para a gente poder pontuar para e passo essas medidas, né? Nós estávamos até então com uma dificuldade muito grande no setor de alimentação fora do lar. Restaurantes, bares similares reclamaram muito por conta dos decretos estaduais. Houve uma flexibilização, alguns estabelecimentos voltaram a funcionar dentro dos horários determinados pelo decreto estadual, mas há uma temerosidade que esse decreto municipal possa colocar situações mais duras a esses estabelecimentos. A pergunta que eu lhe faço é: nós não teremos um lockdown decretado, haverá um horário estabelecido e esse horário tem que ser cumprido à risca, né? Chamado toque de recolher. Os estabelecimentos poderão funcionar até o horário de vigência do toque de recolher ou haverá uma necessidade real, concreta e absoluta dos seus fechamentos? Não, Crispim, muito bom você ter feito essa pergunta, porque realmente é a segunda passo desse decreto com medidas mais restritivas, é o toque de recolher a partir das 20 horas da sexta-feira, amanhã, portanto, a partir das 20, e o retorno das atividades, de um modo geral, somente na segunda-feira. Então, aí serve para todos, com exceção das atividades consideradas essenciais. Portanto, da sexta-feira às 20 horas até segunda-feira, todos os setores nós vamos decretar o toque de recolher, com exceção das atividades essenciais, de acordo com aqueles limites que são previstos na lei. Agora, com relação à venda de bebida alcoólica, os estabelecimentos, como restaurantes que funcionam, eles podem funcionar normalmente de acordo com o horário permitido no decreto do governo do estado. Agora, a venda da bebida alcoólica é que fica proibida. Supermercado da mesma forma, funciona normalmente de acordo com o que for previsto no decreto, já que está do governo do estado. Agora, a venda da bebida alcoólica fica proibida nesse período desses 7 dias. Então, prefeito, bom dia para o senhor, bom dia para o Roberto Marrom uma vez e para o meu amigo Felipe Jacó, que é controlador lá do município de Milagres, está mandando um abraço aqui para o prefeito Gleidson Bezerra. E se eu estender também um abraço para o Luiz Jacó, que é o pai do Felipe. Prefeito, no caso dos supermercados, a partir de amanhã, eles já têm que te retirar das suas prateleiras tudo que for de bebida alcoólica, é isso? E os geladões, que Juazeiro está cheio de geladão, em todo canto tem um geladão, também vai ser tudo fechado. Bares que apenas servem bebida alcoólica não irão funcionar, é isso? Exatamente, Ronaldo. Bom dia para você, para o Felipe Jacó, deixar um abraço para todos que nos acompanham. E a finalidade é exatamente essa. Não é o fechamento dos estabelecimentos em si. O fechamento dos estabelecimentos como um todo, a partir da sexta-feira, 20 horas, fica funcionando apenas os essenciais. Agora, a venda realmente da bebida alcoólica é que fica proibida. Não necessariamente que retire da prateleira, porém, Ronaldo, uma vez o equipamento, o estabelecimento constatada a venda, vai pagar multa, vai ser flagranteado, e nós estamos com as equipes nas ruas mesmo. Tem sido um trabalho muito intenso, são muitas viaturas nas ruas, muita gente trabalhando nesse aspecto. Já tenho aqui a certeza de que a Polícia Militar e a Polícia Civil também, pelo que foi dito, em parceria com a nossa Secretaria de Segurança, que eu também esqueci de relatar há poucos instantes, de citar, vai intensificar também com base num decreto. O decreto tem força de lei. Portanto, o que vai ficar proibido é a venda, e tem uma explicação muito para isso. Lógico que nós não queríamos, em hipótese alguma, restringir a atividade de ninguém. Agora, se a gente constata que o grande problema que tem ocorrido no nosso município, eu não vou dizer o único
Logicamente, tem outras situações que precisam ser observadas, mas se esse tem sido o maior problema quanto ao relaxamento no uso da máscara, no uso do álcool em gel, a aglomeração, todo mundo próximo uns dos outros, tem sido por conta das bebidas alcoólicas, e aí, assim como a gente já tinha proposto isso quando da reunião de todos os municípios, lá atrás, a gente avança para essa medida restritiva, a medida restritiva do toque de recolher do final de semana também, a fim de tentar dar a nossa contribuição e desafogar os leitos de UTI, e a gente percebendo que isso não está tendo o avanço necessário, a gente vai ter que adotar outras medidas mais duras, e infelizmente todo mundo perde com isso. Prefeito, você esteve reunido recentemente com o governador Camilo Santana, e a gente aqui no Ceará está vivenciando, evidentemente, toda uma perspectiva de amplitude dos imunizantes, a exemplo do que os outros estados também vivenciam, né? Em algum momento, sabendo, evidentemente, que a única arma que nós temos, em definitivo, para combater o vírus é o imunizante, a pergunta que eu lhe faço é: o senhor chegou a conversar em algum momento com o governador Camilo, falando não apenas em nome de Juazeiro, mas na região, na perspectiva de termos ampliado esse número de dosagens de vacina? Claro, não é uma situação que dependa do Estado, mas o Estado pode, como interlocutor, fazer, evidentemente, a transmissão da realidade dos municípios a quem diz direito, no caso, ao Ministério da Saúde, e creio que o faça, né? O governo do Estado sabe a realidade de Juazeiro do tocante à necessidade de ampliação de doses de vacina, prefeito? Sim, Crispim, não tem como esse assunto passar despercebido, e certamente toma o espaço, o maior espaço durante a conversa. A gente fala sobre a situação da nossa população de um modo geral quanto ao enfrentamento da doença, e também passa necessariamente pelo diálogo acerca da vacinação, que a gente sabe que tem sido o alento para todos nós, para a população de um modo geral e para os governos, inevitavelmente, porque nós só vamos conseguir superar essa fase. É triste virar essa página da nossa história quando a gente conseguir vacinar a população. Então, nós fizemos questão também de relatar o que ele já sabia. Ele sabe, ele tem um acompanhamento muito, muito de perto de tudo o que acontece no estado aí, com uma equipe que o mantém bastante atualizado com relação a isso. Inegavelmente, o interior do estado do Ceará não está tendo o mesmo alcance de vacinação, o mesmo avanço do que vem ocorrendo em Fortaleza. É bem verdade que os problemas em Fortaleza eles são multiplicados por 10 ou 12 em comparação aqui à cidade de Juazeiro. Porém, de toda forma, as decisões vêm dessas CIBs e o próprio avanço na vacinação. Isso aí tem sido inquestionável, que a gente percebe que em Fortaleza a coisa tem acontecido com maior fluidez. Então, é natural até, o governador já fica acostumado com isso. Quando o prefeito vai lá, vai pedir muito. E a gente, entre as pautas, a gente pediu também esse olhar, essa atenção com relação ao município de Juazeiro do Norte. Por tudo que a Francimontes acabou de pontuar, você vê que muitas vezes a gente fica engessado, fica de mãos atadas, há uma incompreensão por parte de muita gente, e a gente tem que entender, as pessoas estão tentando se salvar, estão tentando salvar suas vidas, seus parentes, seus amigos, enfim, e as pessoas cobram muito do município, que é quem está na ponta. O município é quem está aqui, ouvindo a conversa, é quem tem que dar respostas imediatas, muitas vezes respostas até que fogem do nosso controle, como essa questão da própria vacinação, o estabelecimento de grupos, de critérios, de quantidades, enfim, a gente está aqui nesse de receber. Só abrindo um parêntese, Crispim, nós estamos aí numa luta para adquirir vacina, participando de consórcio nacional, participando de incursões junto a outros atores aqui do próprio estado do Ceará, como a gente conversou lá atrás, desde muito tempo, com Roberto Pessoa, com Julierne Sena, com o pessoal aí, para a gente ver se consegue, o Danilo Forte, a gente tentando adquirir vacinas, com o próprio recurso da administração, a gente não encontra, não tem no mercado. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que cobrar do governo do estado, ele que está aí nesse elo, nesse interposto entre o que recebe do governo federal, vem para o estado, passa para a gente. Federal, né, prefeito? A verdade tem que ser cobrado do governo federal, né?
Exato. Quando eu falo do governo do Estado, a gente fala o complemento da resposta. Ele que está nesse interposto. Isso, ele está nesse meio aí, nesse elo. O governo federal não manda direto para o município, mas manda para o governo do Estado. Então, assim como a gente é demandado pela população, a gente também conversa com o governo do Estado, enfim, mas a gente entende que isso aí, obviamente, não depende só da boa vontade nem de governador, nem de seus secretários. E a gente vai mantendo essa interlocução aí, tentando driblar essas intercorrências e tentar atender a nossa população o máximo possível. Claro, são 7h mais 30. O Bom Dia Cariri está recebendo esse feriado de quinta-feira a participação do prefeito Gleidson Bezerra. Ele fala a respeito das ações que o município deflagra nas próximas horas na tentativa de diminuir a intensidade de contágio do Covid-19, dentre outros assuntos. A gente está colocando, o ouvinte aqui manda um abraço, diz: deixe meu abraço e total apoio às medidas adotadas pela gestão, João Paulo Ferreira. Quem também lhe manda um abraço, prefeito, é o professor Soares, lá do município de Barbalha, embora ele faça apontamentos importantes. E eu queria aproveitar essa fala que o Soares mandou para a gente aqui, a respeito da necessidade de um trabalho conjunto. Nós tínhamos esse trabalho sendo efetivado, houve inclusive o que se acostumou chamar de formação de um comitê Covid, né, envolvendo os prefeitos do Crajubá. Por algum motivo, e aí o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas o sentimento é de que aquele trabalho iniciado anteriormente, ele arrefeceu e cada um foi cuidar do seu quintal, né? Por que a gente parou de ter essa ação conjunta, prefeito, né? Por que os prefeitos não mantiveram uma pactuação como forma de tentar barrar o adentramento da Covid de forma mais larga a partir, né, de Missão Velha, com direção ali para Crato, para Nova Olinda e afins? Porque a gente tem que entender essa situação, né, como Barbalha muito próxima de Juazeiro, Juazeiro muito próxima de Crato, um mora em Crato, trabalha no Juazeiro, outro mora em Juazeiro, trabalha na Barbalha, e fica esse leve trás, né, do vírus para tudo quanto é canto. Por que não houve esse trabalho coletivo, a manutenção? Olha só, Crispim, quando eu vi que essa pergunta foi feita à nossa secretária Fran Simones, e faço até uma reflexão agora, de pronto, a respeito desse tema. Vamos lá. Inicialmente, existia um comitê Covid, como você disse, não foi batizado como tal, mas estava sendo chamado assim entre a imprensa, e você analise que as decisões estavam sendo tomadas a partir de reuniões e da exposição de opinião de cada um, do voto de cada um. E estava sendo seguido. Ocorre que, quando da último encontro em que os prefeitos, por sua grande maioria, resolveram não aderir ao lockdown, e sim a imposição dessas medidas restritivas, como, por exemplo, a proibição da venda de bebida alcoólica, e toque de recolher, enfim, outras medidas tinham sido adotadas naquela ocasião, pelos prefeitos, em consonância. Em seguida, veio um decreto do governo do estado estabelecendo uma medida para a região como um todo. A meu ver, quando se trata de medidas que o governo do estado, que tem os dados de todos os municípios, compreende que aquela medida deve ser adotada, simpática ou antipática, ela deve ser adotada pelo governo do estado por uma questão de uniformidade, porque por mais que você dialogue, você consegue convencer Juazeiro, depois consegue o Crato, depois consegue Juazeiro, Crato, Barbalha, mas não convence o Caririaçu, convence Caririaçu, mas não convence Missão Velha, convence Missão Velha, não convence Brejo, enfim. Então cada um tem sua autonomia, e aí quando você reúne 10, 15 prefeitos para você chegar a um consenso, cada um vai olhar de acordo com seus dados epidemiológicos. Isso foi o que aconteceu no primeiro momento. No segundo momento, quando a gente sai desse lockdown que foi decretado pelo governo do estado, perdão, as medidas restritivas mais duras que governo do estado estabeleceu para a região como um todo, depois o governo adotou como política que cada um estabelecesse as suas medidas, como ainda agora está. Então vejamos, quando se propôs o lockdown em Juazeiro lá atrás, ou para todos, melhor dizendo, nós trabalhamos de acordo com os nossos dados epidemiológicos e nós estamos constatando que naquele primeiro momento não era para ter decretado lockdown. Se a gente tivesse decretado lockdown daquela época até hoje,
com essas coisas que eu acabo de pontuar aqui, imagine o tamanho do impacto que já tinha acontecido na sociedade. Era impossível isso acontecer. Tanto é que Barbalha decretou lockdown agora recentemente e o número de casos, infelizmente, não diminuiu, pelo contrário. É complexo demais isso tudo. Então, assim, houve uma medida restritiva. Nós temos é de que é a diminuição, prefeito. A informação oficial que nós temos é de que, por conta do lockdown estabelecido, há uma redução de casos em Barbalha. E se a gente parar para analisar cientificamente os dados que chegam por meio das secretarias municipais do Brasil afora, a vasta maioria dos municípios onde o lockdown foi decretado resultou na estagnação da propagação da doença. É o que a ciência amém. E tanto é que nós estamos adotando essas medidas mais restritivas, porque se a gente não acreditasse que medidas mais restritivas não surtissem efeito, não tinha por que adotá-las. Agora, por exemplo, agora Juazeiro está decretando essas medidas mais restritivas e o Crato não. Por quê? Porque o Crato está avaliando de acordo... Claro. É isso que eu quero dizer. Então o Crato está vendo de acordo com os seus números. Está avaliando de acordo com os seus números. E nem por isso eu vou ficar aqui agora taxando o Crato disso ou daquilo, porque o Crato não adotou suas medidas. Talvez adote amanhã. Tomara que não seja necessário. Então, enfim, é isso. Então, ou você toma uma medida e aí infelizmente, passa por Estado, passa por União. Ou as medidas vêm de modo geral, ou infelizmente, quando você deixa a critério de cada gestor, por mais que haja uma conversa, uma consonância, cada um vai olhar de acordo com seus dados epidemiológicos e cada um aplica no momento em que convém, de acordo com suas equipes técnicas e acha oportuno. Juazeiro achou agora, o Crato ainda não, pode ser que o Crato ache amanhã e vice-versa, enfim. Ronaldo Campos, tem pergunta? Pergunta que primeiramente aqui, os nossos ouvintes estão mandando um abraço para o prefeito, o Cícero Contera manda um abraço para o prefeito Gleidson Bezerra, também a minha amiga Ana Souza manda um abraço para o prefeito, e o que eu gostaria de perguntar, prefeito, nós temos aí a possibilidade de Juazeiro realmente entrar em um lockdown de fato e de direito? Ou essa medida que o senhor tenta tomar agora é uma medida para ver se não se chega ao extremo, que é fechar tudo? Pode ter certeza, Ronaldo. Deixa eu deixar o meu abraço aí para a Eliana Souza, para o Cícero Contera, para o João Paulo, enfim, para todos que mandam um abraço para a gente. Alô. Aniversário do Contera hoje, viu, prefeito? Rapaz, grande abraço. Hoje é aniversário do Contera, do Camilo Santana e também do Humberto e do Adalto Bezerra. Só tem gente forte hoje. Rapaz. Agora, o Cícero também pergunta aqui se essa nova medida também vai fechar as igrejas. Essa da agora de amanhã que vai ser decretada. O nosso abraço, os nossos parabéns ao governador do estado, ao Cícero Contera e a nossa homenagem ao Adalto e Humberto. E com relação à pergunta do Ronaldo Crispim, como atividade essencial, nós temos que seguir a lei do município, considerando que o decreto é municipal. Atividade essencial, de acordo com aquilo que está posto na lei, restringindo a ocupação dos ambientes àqueles percentuais que estão permitidos em lei. Me perdoe agora não falar os percentuais com exatidão para não incorrer em erro. Mas o decreto vai vir com esse detalhamento, a gente pretende lançar esse decreto até meio-dia, até aproveitando o gatilho com relação à pergunta anterior do Ronaldo, não é a partir de amanhã, ele já entra em vigor na data da sua publicação, portanto, entrando hoje no Diário Oficial, ele já começa a contar a partir de hoje. Até o final do dia a gente quer que esse decreto já esteja no Diário Oficial. Outra pergunta que você fez agora é com relação às igrejas. Sim, vamos seguir o que diz a legislação municipal. E tinha outra pergunta, Crispim, que eu não queria deixar sem resposta, mas se eu estiver esquecendo, me lembra aí, por gentileza. Bom, tem uma que o Gustavo Grangeiro acabou de lançar. Diz aqui o seguinte: bom dia, já que todos os serviços estarão em lockdown, como ficam os transportes públicos? Sabemos que um dos maiores meios de disseminação do vírus está nos ônibus e Topics. O que vai ser feito nesse caso? Lembrei a pergunta, Crispim, a do Ronaldo, com relação à possibilidade de decreto de lockdown, de fato de direito, como ele cita. Na realidade, existe sim essa possibilidade, Ronaldo.
Nós estamos adotando essas medidas restritivas mais duras, esse toque de recolher de final de semana, a proibição de venda de bebida alcoólica, a proibição da realização de feiras livres em nosso município também durante esse período. Nós já fizemos incursões lá na Feira da Santa Luzia, vamos fazer, já estamos fazendo ali em relação ao mercado do Pirajá. É necessário, é um remédio amargo, é ruim, ninguém quer, obviamente que ninguém quer. A democracia a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, a liberdade de comércio, enfim, a liberdade como um todo, depois da vida, na própria legislação, é o bem mais defendido, é a vida e a liberdade. Mas, infelizmente, diante dos números apresentados e um afrouxamento que a gente percebe que a população cansada, é bem verdade, a população com mais de 1 ano e 3 meses já desse sofrimento está cansada disso tudo e muitas vezes relaxa. Mas aí, enquanto poder público, a gente tem que estar aqui para fiscalizar, para cobrar, para monitorar, para tentar manter essa ordem. Então, existe sim essa possibilidade, Ronaldo. Apesar dessas medidas que nós já estamos adotando, existe essa possibilidade. Gustavo Granger, deixar meu abraço e dizer que as fiscalizações também serão intensificadas no transporte. E eu aproveito para dizer aquilo que vocês já noticiaram outrora, que foi aquele encontro que nós tivemos com o governo do estado, e a partir dali nós já fechamos o compromisso de que o município subsidia 50% e o estado subsidia 50% também, para manter o transporte coletivo regular em nosso município em funcionamento. E tudo na vida tem ônus e bônus. Então, quando a gente vai lançar mão desse subsídio a essa empresa de transporte coletivo, a gente vai exigir também que exista um número de ônibus, conforme está previsto na programação de circulação das linhas, e uma punição, eventualmente, em caso de descumprimento, em caso de lotação de veículo. Tá certo, prefeito. Bom, 7h mais 41, 7h mais 41. População pede ao prefeito Gleidson Bezerra que possa ampliar o atendimento aonde? No Sentinela. Crispim pede para o prefeito ampliar o número de testes do Sentinela. Tem gente voltando sem testagem. O senhor tem essa informação, prefeito? Da possibilidade de pessoas que não estão conseguindo serem testadas por Covid no Sentinela? Olha, quem ia te passar essa informação com o máximo de detalhes seria a Fran Simones, mas eu posso afirmar para você, Crispim, o ouvinte que cobra, Juazeiro é o município que mais testa no estado do Ceará. Gleidson, conforme você fala isso, vai lá nos dados do Integra SUS e de acordo com a última divulgação que nós fizemos há uma semana, exatamente há uma semana, Juazeiro correspondia a 16,8% de toda a testagem do estado do Ceará. Olha só, Crispim, uma cidade que você sabe que Fortaleza normalmente abarca 50% do estado. Infelizmente, não tem nada, não é felizmente ou infelizmente, enfim, é uma constatação. É uma cidade que tem 2.700.000 habitantes e eles naturalmente correspondem a quase 50% do estado quando você vai analisar quase todos os números. Então, enfim, mesmo assim, Juazeiro do Norte tem uma testagem na ordem de 16,8% de acordo com os dados do Integra SUS. E outra coisa, nós estamos testando com suave antígeno em profusão, né? Nós compramos 25.000 testes de suaves antígenos, atrasou aí durante 3 dias para a gente receber da empresa que fornecia. Mas nós estamos com a unidade Sentinela, estamos testando também na unidade do Pirajá. Então, testagem não tem sido o grande problema para Juazeiro. Isso aí pode ter sido um caso pontual, é verdade, não estou dizendo que o ouvinte não tem a sua razão. A gente quer testar cada vez mais, mas enfim, quando você compara com todos esses números macro, a gente percebe que Juazeiro tem feito aí um esforço enorme para fazer essas testagens. Ok. Tire uma dúvida da audiência, prefeito, que a gente poderia, inclusive, tê-lo feito com a secretária Fran Simones, mas foram muitas perguntas também, a gente acabou passando por uma indagação importante, justamente relacionada ao funcionamento do hospital de campanha. A gente sabe que existe um hospital de campanha aberto ao lado do hospital regional, numa ação do governo do estado, mas muita gente tem dúvida. O que se fala muito em relação à questão de leitos hospitalares faltosos na região do Cariri por conta do crescimento dessa terceira onda da pandemia, né? O senhor tem visitado esse hospital de campanha, ele está funcionando, ele está realmente pronto para receber, no caso de uma emergência, um número que possa ser
percebido, né, como, eu não diria cômodo, mas mais tranquilo, né, aos pacientes que estiverem contaminados pela Covid-19, isso no aspecto da internação clínica, obviamente. O senhor tem acompanhado isso mais de perto? Sim, Crispim, é muito bom até você fazer essa pergunta para o esclarecimento da população. Vamos lá. O Hospital Regional do Cariri, quando abriu, através de uma ação do governo do estado, aquele anexo com o hospital de campanha, aquele hospital de campanha é para receber os pacientes que precisam do atendimento do hospital regional, não Covid. Ali é exatamente para desafogar o hospital regional, para que a parte do regional seja destinado o máximo possível ao atendimento dos leitos de Covid, principalmente no que diz respeito às UTIs. Então, aqui para a população entender, hoje, por que é que o nosso hospital de campanha do município não está aberto? Vamos fazer uma avaliação muito simples e curta dessa história. Eu não vou nem para o valor que foi gasto com o hospital de campanha, que foi um absurdo de dinheiro e, enfim, ainda tem a dívida, vale salientar, da última prestação do hospital de campanha. Mas vamos lá, esse hospital de campanha que foi desativado ainda no início de dezembro de 2020, ainda no ano passado, ele já foi desativado, ele tinha capacidade para 88 leitos, ele nunca chegou a atender sequer 30% de sua capacidade. Aí hoje nós temos a unidade Covid e ela não chegou nem perto de atender 100% de sua capacidade. E por quê? Porque na unidade Covid, assim como exemplo do hospital de campanha, não existia no hospital de campanha e nem na unidade Covid aparato suficiente para atender o paciente mais grave. Aquele que precisa de um leito de UTI, aquele que precisa de uma estabilização maior. Portanto, hoje, por exemplo, nós temos o hotel municipal que está ali com retaguarda e a qualquer sinal que a gente perceba que lotou a unidade Covid, que esteja perto de lotar a unidade Covid, a gente já abre o gatilho e abre o hotel municipal, com capacidade para 30 leitos. Então não é isso, infelizmente não é esse tipo de leito que a população hoje precisa e reclama. A população precisa cada vez mais de leito de UTI, embora vale salientar que, de acordo com as últimas informações passadas pelo governo do estado, somando todos os leitos que o governo está disponibilizando em Barbalha, em Crato, em Juazeiro, no regional, em outros municípios da região, já vai com a quantidade maior do que tinha no ano passado. O ano passado tinha uma grande quantidade de leitos de UTI somente no regional. Hoje, quando distribui Juazeiro, Crato, Barbalha, hospitais particulares que estão sendo pagos para atender os leitos de UTI do SUS, segundo informações do governo do estado, os leitos ainda estão em um número maior. Porém, como essa fase da doença ela tem atingido de maneira mais grave as pessoas, aqueles leitos que nós temos à disposição na unidade Covid, ou até mesmo no hotel municipal, que não ocupou nenhum lá, infelizmente eles não atendem a necessidade da população. E aí é um problema histórico. Eu me lembro como hoje de dezenas de pronunciamentos do vereador Tarso Magno, ex-vereador Tarso Magno, hoje nosso secretário de administração, em que ele cobrava que Juazeiro do Norte não tem hospital e nem tem leito de UTI. Então, infelizmente, esse é um problema histórico, gravíssimo e antigo, que Juazeiro não tem leitos de UTI. Consequentemente, não só Juazeiro, mas todos os municípios da região, a gente fica precisando desses leitos de UTI, que agora são insuficientes, e com essa lista de espera, a gente tem que... E aí, dentro dessa cobrança que o Tarso Magno fazia enquanto vereador, creio que ele ainda cobre, agora como secretário, da sua gestão, tendo em vista a necessidade do município ter um hospital municipal a serventia da sua população, né, prefeito? Mas, Gleison, deixa eu aproveitar a tua participação. E eu estou falando isso porque eu sei que o Tarso cobra mesmo, né? A gente conhece o Tarso, eu sei que ele conversa contigo e vai fazer a cobrança, até porque você é prefeito hoje, já esteve vereador ao lado dele. Mas deixa eu aproveitar a tua participação, porque eu recebi...
viu? O Wilson cobra, o Tasso cobra, enfim, é uma galera que tem uma liberdade mesmo de estar aqui perto da gente com essa inquietação, em busca de resolver muitos problemas históricos, e agora nós temos a responsabilidade. Tomara a Deus que a gente consiga superar essa fase o quanto antes e que a gente possa dar passos adiante no sentido de corrigir essas várias carências históricas que o nosso município tem. Amém. Prefeito, eu recebi ontem a informação de uma decisão judicial contrária às expectativas do município, né? O Poder Judiciário concedeu segurança para declarar nulidade do edital 01/2021, portaria 03/2021 da SEDUC, e determinou a imediata nomeação de professores da rede pública do ensino infantil que perpetraram contra o município, né? Eu não vou citar o nome dos professores, foram alguns, na verdade. Eu sei que o município não foi citado ainda, eu recebi com exclusividade a sentença do magistrado, né, na noite de ontem, mas eu lhe pergunto se a decisão, a partir do conhecimento da municipalidade, vai ser adotada de imediato, ou se o município vai buscar, evidentemente, questionar a decisão do judiciário, não convocando de imediato, evidentemente, aqueles que a justiça determinou haver o chamamento. Olha, Crispim, eu vou tocar nesse assunto, tentar ser o mais habilidoso possível. E vou dizer por que tentar ser o mais habilidoso possível. Como eu tentei, passei com habilidade a pergunta, evidentemente. A pergunta, é verdade. É porque, assim, vamos lá, nós vivemos numa democracia e a democracia nos permite mecanismos como recurso. Então, quem é magistrado, quem é do operador do direito, como vocês dois, tanto você como o Ronaldo, sabem que nós temos o direito de recurso e isso não é uma afronta a uma decisão judicial. De jeito nenhum, pelo contrário, é algo permitido por lei, é algo que está lá, é direito garantido, é prerrogativa, inclusive, da gestão, que tem direito ao recurso imediato. Lá na própria sentença do magistrado tem dizendo que uma vez não havendo a manifestação, tem que ir para o tribunal para o duplo grau necessário de revisão, de avaliação, quando envolve a fazenda pública. Então, assim, deixar isso muito claro. E por que, Crispim, todo esse zelo, todo esse cuidado? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de sentença judicial, dá a impressão de que você está ali a confrontar a posição de magistrado. Enfim, o confronto ele deve existir da melhor acepção da palavra, que é através de um recurso, quando você não concorda com aquela decisão. Então, dito tudo isso, eu preciso dizer aqui da minha extrema preocupação como a gente vai lidar com sentenças dessa natureza. Porque, veja, nós estamos no quadrimestre com 55% de folha. O percentual entre hoje concursados e demais servidores do município, os demais são contratados e comissionados, o percentual é de 80 a 20. Isso jamais alcançado em Juazeiro. Juazeiro chegou a ter 55% de contratados e 45% de concursados, recentemente. Então, hoje nós já temos 80% de concursados, 20% de contratados e comissionados, com a perspectiva de saída agora de mais 300 contratados, porque nós, ou melhor, em torno de 150 contratados, porque nós vamos chamar mais concursados, nós precisamos colocar os concursados ainda, e aí me pergunto como é que vamos fazer a mágica para a gente colocar tanto concursados se nós não podemos passar de 51,30%, que é o limite prudencial. Aí, para acabar de completar tudo isso que eu acabo de te dizer... Pode chegar a 54, né, prefeito? Pode chegar a 54. Estourando 54. Quando tu chega nos 51,30, que é o limite prudencial, o Tribunal de Contas já manda recomendações para você. Você está passando do limite prudencial. Por quê? Porque se houver uma intercorrência de arrecadação no segundo semestre, por exemplo, você não vai poder demitir. Você não vai poder demitir concursados. E de última hora, se o teu orçamento cai e tu extrapola aquela margem de 54%, já era. Você vai responder por improbidade administrativa. Então, quando chega no limite dos 51,30, o Tribunal de Contas já lança o sinal em aberto, o sinal amarelo, e notifica o município. Mas vamos lá. Hoje nós já estamos
com uma folha no mês, você levando em consideração o único mês, 51%, Crispim. E ainda nós temos que incrementar com mais concursados, que nós temos que colocar inquestionavelmente, nós temos que colocar mais alguns concursados. E daqui a pouquinho, quando vem as aulas presenciais, nós não temos como fugir, nós vamos ter que colocar lá apoio de professor, cuidadores, merendeiras, auxiliar de merendeiras, porteiros, vigias, e isso tudo vai incrementar uma folha que é impossível não estourar dos 54%. É impossível. Por quê? Porque por mais que você tire contratado da forma como nós já estamos fazendo, mas chega num limite. Essa sentença judicial aí, ela exige, determina que entrem 14 pessoas lá do cadastro de reserva. Vejam bem, como eu já coloquei os professores, e agora na próxima convocação nós vamos chamar mais alguns, porque tem professor que se aposenta, porque tem o aumento do número de alunos que vem para a rede pública, e cada vez que abre uma sala tem necessidade de chamar mais professores, isso é normal, mas aquilo é tudo dentro de uma programação, é de um planejamento. Se eu for pegar lá 16 professores, 14 professores estão lá no cadastro de reserva, sinceramente, Crispim, a continuar nessa marcha vai ficar impraticável, vai ficar impossível de você conter uma folha dessas. Nós estamos falando, eu falei isso inclusive na audiência pública lá na Câmara. Quantas vezes, meu Deus, eu pedi que fosse feita uma auditoria na folha de pagamentos, tomada de contas especiais e a apresentação desses dados. Quantas e quantas vezes eu pedi isso como vereador e nunca tive? O que é que eu estou dizendo? Gente, esses dados estão aí. Para quem quiser ver, está lá na internet, nós já temos disponibilizados. Está lá o percentual de 55% do quadrimestre. Nós encaminhamos tudo isso para o magistrado, mas infelizmente o magistrado compreendeu que não, que tinha que mandar chamar essas 14 já do cadastro de reserva. Como nós vamos conciliar isso aí? Sinceramente, eu vou até onde a gente der. Vou recorrer, vou fazer o que for possível. Eu vou jogar uma casca de banana, Gleidson, porque a temática me obriga a fazer. Você está prefeito municipal, sua responsabilidade mudou, né? Não é mais um vereador que faz os apontamentos, é uma figura política que sente na pele o que é ser prefeito municipal dentro de um município que é polo econômico numa região pulsante como é a região do Cariri. Os problemas são inúmeros, evidentemente, né? Quando você diz da sua preocupação em relação ao percentual que lhe impõe, o percentual prudencial que lhe impõe a LRF, né? Podendo chegar pela lei complementar 101 a 54%, mas quando chega a 51,30%, o tribunal já diz, olha, ou você abaixa, então você vai se prejudicar. Você deixa entendimento de que, muito possivelmente, não haveria uma condição do chamamento de todos os aprovados no certame que o Juazeiro realizou recentemente. E por que não haveria possibilidade? Justamente para que a sua folha não seja ainda mais ampliada em relação a déficit, oportunizando, evidentemente, a cada nova ampliação, chegar mais perto daquilo que a lei de responsabilidade determina, portanto, os 54 pontos. A pergunta é, como é que você vai trabalhar essa situação? Saber que tem gente que está esperando ser chamado para trabalhar, porque passou no certame, mas sabendo que você já está ali, né? Muito próximo do prudencial, sendo alertado pelo tribunal de que se passar, vai ter problema futuro. Como é que você está trabalhando? Olha, Crispim, de verdade eu fico muito feliz quando você faz esse tipo de abordagem, porque vamos lá, aquilo que a gente cobrava como um vereador é a transparência dos... Tivemos um pequeno probleminha com o contato do prefeito Gleidson Bezerra. Vou tentar refazer. Pronto, já está conosco novamente. Recomeça a última fala, prefeito, por favor, que deu uma queda aqui. Pode falar, prefeito. Alô? Pronto, você pode escuta? falar, só está no ar. Escuta, pode falar. Beleza. Veja bem, nós estamos apresentando dados concretos. Se nós tínhamos um concurso para chamar 1.800 e se eu recebi com 44 convocações apenas, nós já chamamos 1.022. 1.022 em comparação com 44. E nós ainda temos uma certeza, que eu te afirmo aqui de público,
que nós não vamos deixar de colocar um concursado em detrimento de contratado. Ou seja, trocando em miúdos, se tiver a necessidade de um assistente social para uma vaga real, que não seja um programa, daqueles que começam e terminam com 6 meses, enfim, se for uma vaga real, aquela vaga será ocupada por um concursado, ela não será ocupada por um contratado. Agora, tem alguns casos que nós vamos precisar de contratados sempre. Vigia, porteiro, ASG e outros tantos, inclusive em alguns cargos que tem no concurso, mas são para aqueles que estão em caráter temporário excepcional. Vamos lá para o percentual. Nós temos, de acordo com o concurso, a possibilidade de convocação em 2 anos, prorrogável por mais 2. Um concurso, quando ele é realizado, é uma espécie de guarda-chuva para situações que vão acontecendo pontualmente. Então, vamos lá. O município, ele vai, ano que vem, tomara Deus, uma arrecadação melhor e maior, aumenta o percentual. Algumas pessoas morrem, se aposentam, enfim, tem outras intercorrências, vai chamando novos concursados. Agora, isso tem um prazo. É esse o X da questão. Embora a gente tenha recebido com apenas 44 convocados, não, empossados, ao todo nós já vamos com 1022 e já com um aí, daqui a pouquinho vai sair nova convocação. Agora, isso requer um planejamento. É esse o X da questão, não é você chegar lá no cadastro de reserva, pegar 14 pessoas e dizer, bota essas 14 aí. Aí daqui a pouco chega mais 50, depois chega mais 100. Não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. Tem toda uma transparência de dados, tem esse prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2, e nós temos que fazer isso com muita organização, agora com vontade de realizar. Tanto é que em 5 meses nós já botamos esse grande número de pessoas que eu acabei de dizer. Tá certo. Eu não sei se o Ronaldo tem mais pergunta para a gente finalizar, mas sei que o senhor já tocou no assunto. Eu só fiz uma perguntinha. Porque a audiência está cobrando aqui. Pede para ele falar das igrejas. As igrejas vão poder funcionar, vão poder abrir. Então, o senhor já falou, mas vou pedir para o senhor repetir. Sim, igreja como atividade essencial, reconhecida como lei municipal, como atividade essencial, vai funcionar como todas as atividades consideradas essenciais, porque assim a lei determina e de acordo com o que ela determina, inclusive os percentuais de ocupação. Tem a última, Ronaldo. Prefeito Gleidson Bezerra, a Mônica da Silva, ela coloca o seguinte: Ronaldo, pergunta sobre o risco de inaugurar uma unidade do Sentinela no PSF do Pirajá. O meu amigo também e internauta aqui, o Antônio Hélio, ele manda um abraço para o senhor e manda um abraço para toda a equipe do Bom Dia Cariri. O José R. Ronaldo também manda um abraço para toda a equipe, para o prefeito Gleidson Bezerra. Ronaldo Moreira também manda um abraço. Diz que o comércio hoje lá no centro de Juazeiro já está praticamente de portas abertas. E hoje, eu acho que hoje é facultativo, se não me falha a memória. E também eu gostaria de saber, a última pergunta do Ronaldo Campos como é que andam as articulações do prefeito Gleidson Bezerra com alguns vereadores da cidade? Ou seja, o prefeito Gleidson Bezerra já tem hoje ampla maioria na Câmara Municipal de Juazeiro, em termos de aliados políticos, de apoiadores, de simpatizantes e de vereadores que vieram para a base do prefeito Gleidson Bezerra? Vamos tentar correr para responder, que eu estou vendo que está chegando no finalzinho, já são 8 horas, mas vamos lá. Tentar bem rapidinho responder a tudo. Primeiro, deixar meu abraço a todas as pessoas que mandaram alô pra gente, um abraço, meu carinho, minha gratidão. Com relação ao comércio aberto no centro, vale salientar que em nível de município, nós estabelecemos também ponto facultativo amanhã, então o feriado hoje para as entidades públicas e o ponto facultativo. Então, mais uma medida que a gente pretende manter esse distanciamento aí. Já o comércio realmente eles têm essa convenção que permite essa abertura deles no dia de hoje. E amanhã, a partir da sexta-feira, 20 horas, é que fecha geral, só até segunda-feira. Com relação à unidade, pelo contrário, eu vejo que se nós tivéssemos milhões de testes, ou milhares e milhares de testes, o ideal era testar em todos os PSFs, porque quer queira ou não, aquelas pessoas estão transitando nas ruas e estão em todos os lugares. Então, se tivessem todos os PSFs testados, melhor ainda. Lógico que nós temos limitação, e eu já falei que Juazeiro é a cidade que mais testa
percentualmente falando, em relação aos dados do IntegraSUS, no estado do Ceará. Agora, com relação à questão dos vereadores, eu tenho conversado muito, Ronaldo, com praticamente todos. Não posso afirmar se a gente tem maioria, mas posso dizer que já conversei com a esmagadora maioria, acho que com quase a totalidade. Acho que 18, 19 vereadores já tenho conversado com praticamente todos eles. Todos eles, quando eu converso, todos eles com quem eu converso, eles dizem que querem ajudar a administração, querem ajudar a cidade de Juazeiro do Norte. Então, como eu sempre prezo por aquela relação de independência e de harmonia, a gente tem tratado para que eles continuem sendo bastante independentes sempre, façam seus trabalhos no sentido de cobrar, de fiscalizar, de sugerir, de ajudar, de orientar. E eu acredito que cada vez mais existe a possibilidade de construção de uma relação cada vez maior com todos. Acredito que sim, Ronaldo. Uma maioria, sim, já manifestou esse interesse de ajudar a administração e, consequentemente, ajudar a administração, ajuda a população de Juazeiro do Norte, cada um à sua maneira. Obrigado, prefeito. O Diogo Machado também manda um abraço. 8 horas mais 5 minutos. Ronaldo, acabei de receber a informação de que a Guarda Civil Metropolitana conseguiu prender os assaltantes que ontem fizeram um assalto e tomaram R$30 mil de uma loja e ainda fizeram reféns. A GCM conseguiu realizar a prisão através de um trabalho muito competente nessa passagem. Parabéns à GCM, parabéns à ação da Guarda Civil Metropolitana, que é comandada pelo secretário Dorian Lucena. Parabéns ao secretário também pela resposta rápida à sociedade. Prefeito, não tem mais pergunta, 8h05. Queria agradecer demais pela sua participação, pelo seu desprendimento. Ontem nós falávamos rapidamente numa mensagem pelo WhatsApp, não conseguimos falar por telefone porque houve um boi na linha, né? Eu liguei, o senhor não atendeu, depois o senhor ligou, não consegui atender, mas o senhor conseguiu se colocar à disposição. Eu lhe agradeço muito por isso, como também a secretária Fran Simões não estava prevista e acabou participando. O espaço sempre é aberto para que a gente possa fazer sempre ter ligação entre as ações da municipalidade e a sociedade, prefeito. Olha, Crispim, eu que agradeço, aproveito aqui o momento para deixar o meu abraço ao secretário Dorian, ao comandante Josimar e a todos que fazem a GCM. Estão fazendo um trabalho muito bonito mesmo, Crispim. Quem acompanha de perto sabe como os meninos estão dando gás, estão dando tom, e eu estou muito feliz com o trabalho que está sendo realizado. Deixar meu abraço a todos e dizer a você que quando você diz colocar uma casca de banana, a gente fica muito tranquilo e feliz quando participa do seu programa, do Ronaldo, porque vocês nos dão a oportunidade de poder falar sobre os temas que são questionados nos bastidores da sociedade, da população, no dia a dia, a boca miúda, como a gente diz no popular. Então, quando essas perguntas vêm, nós temos a oportunidade de externar o sentimento da administração, quais são as nossas posições. Portanto, eu só tenho a agradecer pelo espaço que você sempre cede de forma democrática e me colocar sempre à disposição também de vocês. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Ronaldo, para encerrar. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço a todos, bom dia. Amanhã a gente retorna às 6h20 com novas informações. Termina agora Bom Dia Cariri. Você ouviu a informação com a participação popular e a credibilidade e apresentação de Roberto Crispim e Ronaldo Campos. Uma equipe de jornalistas especializados em trazer notícias. Obrigado pela sua companhia.